Oi, turma, boa noite. Hoje o formato para estarmos juntos vai ser dessa forma. Eu vou disponibilizar o link para vocês estarem visitando o meu canal no YouTube e tá assistindo essas explanações que eu vou fazer. E qualquer dúvida a gente tira na próxima aula, que aí a gente faz uma webconferência como vinha se fazendo, né? E diante disso, se vocês também quiserem fazer alguns questionamentos e enviar para o privado, no WhatsApp, fique à vontade também de colocações que vocês queiram realizar se vocês não conseguiram compreender o conteúdo, tá? Então, eu abro fazendo alguns questionamentos em relação à organização da escola, né, da nossa educação brasileira. Então, eu pergunto assim: a escola ontem e hoje? Vamos refletir. Desde quando existe escola? Desde quando as crianças frequentam a escola? Sempre existiu esse ambiente, essa escola. Os níveis de ensino, eles sempre tiveram essa organização que hoje eles têm. Desde quando essa estrutura ela foi organizada dessa maneira? Então, quando a gente faz esses questionamentos, a gente também pode assimilar na questão de que meus avós, eles estudaram. Quando eles iniciaram os estudos? Meus pais. E até mesmo eu, quando eu iniciei o meu estudo, de que forma foi? Né? Como foi a estrutura da escola quando eu ou vocês participaram dela pela primeira vez, né? Quando a gente foi à escola a primeira vez, como era essa estrutura escolar? Então, a gente começa a refletir e dessa forma a gente começa a ver como era organizado. Então, quando a gente vai revisitar isso, principalmente nas gerações passadas, né, vamos dizer na década de 1950 ou até mesmo antes disso, a gente vai ver que a estrutura que hoje a gente tem da organização do ensino não era dessa forma que hoje temos, né? Porque não se tinham prédios escolares, não tinha acesso à escola nas regiões, em todas as regiões, não se tinha esse acesso. As crianças às vezes tinham que trabalhar, então elas muitas vezes saíam cedo da escola e não conseguia completar o ensino pelas atribuições que elas tinham, que criança trabalhava antigamente, né? Não é como hoje, se tem uma lei com essa proibição do trabalho infantil. Então, se tinha esse trabalho, né? Quando a gente vai pensar. E aí, muitas vezes, elas nem concluíam o ensino ou ficavam repetindo várias vezes naquela mesma série. E o ensino, que é chamado de ensino primário, né? Nas décadas passadas, que hoje, atualmente, é o ensino fundamental, ele só tinha 4 anos. Hoje o nosso ensino é organizado em 9 anos, mas o ensino, né, primário, ele era organizado em 4 anos. E, diante disso, a gente quando vai ver a estrutura do ensino, do nosso ensino hoje, ele é dividido. Esse ensino é dividido na educação infantil, o ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e superior. Então, a nossa educação básica, ela é estruturada nesses níveis, né, de organização. Embora esse sistema seja integrado nos nossos dias, mas a sua construção foi o quê? Foi uma construção histórica. Então, não foi de uma hora para outra que essa estrutura foi organizada. Então, ela teve
toda uma elaboração historicamente. Então, ela passou por várias modificações. Como hoje, né? Que é dividido a educação infantil de 0 aos 5 anos, de 6 aos 14 anos, o ensino fundamental 1 e 2, e o ensino médio dos 15 aos 17, e depois o ensino superior. Então, essa estrutura atual, ela foi estabelecida a partir da Lei de Diretrizes e Bases, a nossa LDB, de 1996, né? E atualmente ela está com a estrutura de 9 anos. Antigamente, antes dessa, né, ela foi organizada o ensino com 8 anos. Hoje são 9, porque se inicia aos 6 anos. E então, com base nessa estrutura que a gente tem atualmente, né, quando pensamos como essa estrutura se configurou, importante para que saber, no primeiro nível de ensino foi o primário. Então, o primeiro nível de ensino foi o primário, tá? E como foi que aconteceu esse primeiro nível de ensino, o primário, no Brasil? Então, quando que isso passa a ter um projeto de Estado para a escola? Então, quando foi que se organizou para ter esse projeto do Estado para a escola? Aí a gente vai lá naquela nossa lei de 1827, 15 de outubro de 1827. E aí é algo que eu chamo a atenção de vocês, que é o quê? O que vocês conseguem lembrar 15 de outubro? Qual é a data marcante em 15 de outubro? Se a gente for pensar, é o Dia dos Professores, né? Então, justamente, essa lei, né, homenageia os professores. Então, a lei que foi criada, a primeira lei que foi criada para estruturar o ensino, né, para o Estado estruturar a escola, o ensino, foi a lei de 15 de outubro de 1827. E essa lei, ela vem e tem esse cunho de homenagear os professores. E foi criado a Escola de Primeiras Letras para meninos e meninas, né? Então, nesse momento, o Estado começa a esboçar um sistema de organização, de estrutura para a escola primária, que ainda não tinha essa questão de 4 anos. Não tinha essa questão de um tempo estipulado, tá? Mas, nesse primeiro momento, é importante para a constituição para a construção dessas etapas da educação básica. Então, quando é importante ressaltar que essa lei, como o início do Estado para a organização da escola para as crianças, mesmo com um nível muito baixo de frequência das crianças nessa época. Então, o nível de frequência, né, a frequência das crianças, quando se estruturou, né, quando se organizou essa lei, ainda era muito baixo. Não se tinha uma frequência regular das crianças, mesmo sendo estruturado para elas. Como eu havia falado anteriormente, tem essa questão das atribuições que eram dadas às crianças antigamente. Mas vamos ter uma expansão de frequência mais ou menos em 1970 a 1980. Por aí tem uma expansão dessa estrutura para as crianças começarem a frequentar o ensino. Para as crianças frequentar o ensino. E aí vem se lutando até hoje para se melhorar ainda mais essa estrutura. Desculpe. Até hoje lutamos para as crianças estarem na escola. Então, isso é muito importante.
Então, teve outro aspecto, outro ponto muito importante. Além da lei de 15 de outubro de 1827, também teve outro aspecto importante que é válido ressaltar, que foi o ato adicional de 1834. Por que foi muito importante esse ato adicional de 1834? Porque foi organizado a questão de os estados, desculpe, estado não, hoje é estado, mas antigamente era províncias, que hoje são os atuais estados. Então, nesse ato adicional, a estrutura educacional foi organizada para cada estado se responsabilizar de como ia conduzir esse ensino, essa organização, né, da escola no século XIX. Mas a gente não pode generalizar porque cada província tinha uma maneira própria de conduzir esse sistema, tá? Hoje a gente tem uma estrutura unificada para todos os estados, mas no entanto, antigamente a gente sabe que não tinha, e aí ficava a cargo de cada província para poder estar organizando diante desse ato de 1834. Ele então atribuía às províncias na época o governo local. Então tinha um governo local, né, da província, e esse governo local era atribuído o quê? Para ele tratar, cuidar, organizar o ensino primário. E a formação dos seus professores ficava a cargo desse governo local da província. E o ensino primário no Brasil, no século XIX, era de tal forma que as perspectivas que a gente podia compreender dos acontecimentos das províncias e consegue o quê? Cada província ia se organizando de forma diferente. E aí ficava. As províncias organizavam esse ensino primário e o ensino, que é o atual ensino fundamental da gente, e o ensino secundário ficava a cargo dos municípios, né? Bem diferente. Desculpe. O ensino secundário ficava a cargo do governo geral, da monarquia, entendeu? E o governo local das províncias ficavam a cargos da organização das escolas primárias. Então, as escolas primárias eram organizadas pelos governos locais das províncias e o governo geral ficava a cargo da organização do ensino secundário. Hoje a gente também tem isso, que o ensino fundamental fica a cargo dos municípios e o nosso ensino médio fica a cargo do Estado, para ele poder organizar. Mas só que a gente já tem uma estrutura estabelecida pela LDB. Mas mesmo dessa forma, tem uma descentralização desse ensino, porque cada um fica a cargo para tomar conta de cada etapa desse ensino. Outro marco importante para essa escola primária é a criação dos grupos escolares, que é a escola que reconhece como que é a estrutura que hoje a gente conhece, que é uma estrutura que tem prédio, com tempo definido de aula. Isso vai mais ou menos em 1893. Isso no estado de São Paulo. Então ela começa a tomar forma nessa época e começa a se estruturar dessa forma, né? Os grupos escolares. Aqui em Penedo tem um primeiro grupo escolar. Depois vai ser
um título de perguntas para vocês. Então vocês já vão pesquisando aí qual foi o primeiro grupo escolar de Penedo, tá? Era dessa forma também que era organizado. E aí, no início desse processo, vai lentamente se difundindo para as demais localidades, né? Então, depois desse ensino primário, para as crianças que conseguissem concluir o ensino primário, que foi concebido com um nível de ensino que deveria ser acessível para todos, então essa estrutura também já tinha que ser gratuito e acessível, só não tinha a obrigatoriedade que a gente tem. Então essa estrutura de ensino já trazia essa questão de gratuito e acessível para todos, mas não trazia essa estrutura de ser obrigatório. Se as crianças viessem a concluir esse estudo, elas poderiam ingressar, ter a possibilidade de continuar os estudos no ensino médio, que já não era acessível para todos. Então, o ensino primário era acessível e gratuito, mas o ensino médio já não era. Era um nível extremamente seletivo. Para ingressar nele, era necessário passar por uma prova, que era chamado de exame de admissão, que se a gente não for muito longe, a gente tem hoje, para ingressar no ensino superior, um vestibular. Então, era mais ou menos isso. Então, para se ingressar no ensino médio naquela época, precisava se passar por um exame admissional para saber se a criança, né, o adolescente, era capaz de estar nesse nível médio. Por isso que eu digo que ele era totalmente seletista. Então, era algo que não era acessível para todos. Além disso, a estrutura desse nível de exigência, né, era bastante alta e a reprovação era bastante elevada. Porque, como eu disse a vocês, nem todas as crianças tinham a disponibilidade para entrar no ensino primário, pela questão das atribuições. E, para se concluir esse ensino primário, muitas delas passavam anos e anos. Então, muitas vezes, só quem tinha acesso a esse ensino médio era os alunos de classe alta, né? Então, é algo que a gente também pode ficar aí para se pensar como é que era organizado e aonde tem essa questão da divisão de classes, das camadas sociais. E aí, para vocês entenderem um pouquinho, né, como era a estrutura do ensino, né, como se organizou. Então, a gente já sabe que teve a lei de 15 de outubro, que foi o primeiro marco, né, para deixar essa escola acessível para todos. Então, a lei de 15 de outubro de 1827. Depois, teve a de 1834, que foi o ato adicional, né, para as províncias começarem a organizar, a cuidar e a estruturar esse ensino, e ficava a cargo do governo local. E o ensino médio ficava a cargo do governo geral, sendo ele, para eu ingressar, né, a criança ou adolescente daquela época ingressar, ele precisava passar pelo exame de admissão, aonde existia um índice muito alto de reprovação, porque o nível de exigência também era alto. E aí vem a divisão das classes sociais. E a gente agora passa para a questão da República, né, da Primeira República de 1889 a 1930, que a gente vê as reformas educacionais. Não, então, o ensino passou por algumas reformas também nesse período,
que a gente sabe que é quando se proclama a República, né? Que o Marechal Deodoro da Fonseca, ele alagoano, ele vem e proclama a República diante de questões políticas, sociais, né? Que não cabe agora aqui nesse momento, mas que influencia na organização da nossa estrutura educacional, tá? E aí vem a primeira reforma, que é a primeira reforma de Benjamin Constant. Que é o quê? O que que Benjamin Constant ele pensa, né? Ele pensa na escola primária de 2 ciclos. Então ele dividia essa escola primária em 2 ciclos. Uma seria de quê? De 7 aos 13 anos e a outra seria de 13 aos 15 anos. A escola secundária já teria uma duração de 7 anos. E o ensino superior era estruturado, né, politécnico, de direito, de medicina e militar, né? E o que ele queria também que se organizasse? Ele queria que as escolas superiores particulares fossem reconhecidas igualmente às federais. Então foi algo também que ele buscou, né? Que os diplomas fossem reconhecidos dessas instituições particulares de ensino superior. E que, a nível federal, essas instituições particulares fossem fiscalizadas. Mas a gente sabe que, diante do volume, né, então teve 2 decretos. Teve o primeiro decreto, que era o quê? Que permitia os governos estaduais e particulares a fundar escolas de direito, tá? E o segundo decreto. Então, nesse primeiro, ele organizava, então ele liberava, permitia que os governos estaduais e particulares fossem fundadas escolas de direito, né? E que os diplomas fossem expedidos e reconhecidos. Tá. Em relação ao plano curricular, né, dessa estrutura secundária, pela reforma de Benjamin Constant, sem suprir a parte tradicional, então ele não suprimia essa parte tradicional do ensino, tá? Que é a questão do latim e do grego. Ele mantinha. Mas ele fazia o quê? Ele estruturava para a questão do estudo da ciência fundamentais em 7 anos. Então, ele dividia essa escola secundária de 7 anos. Ele ia dividir. Então, tinha os níveis que, para eu passar de um nível para o outro, existia uma exigência. Eu precisava ter aquele conteúdo para eu passar o próximo nível. Então, era assim a divisão dele. Tá? E sobre os 2 decretos para o ensino superior, foi o decreto de 1232G, que era a elaboração, né, a construção de conselhos superior, né, para estar o quê? Esses conselhos superiores, eles tinham a competência de fiscalizar as instituições que fossem abertas, tá? E o decreto de 1232H regulamentava essa questão de abrir as instituições de ensino superior e ser reconhecido, o seu diploma ser reconhecido, tá? Então, esses 2 decretos falam sobre isso. E, indo para o ensino secundário, de 7 anos, o que a gente vê? Um currículo acumulativo. Os conhecimentos secundariam em ordem lógica, em que cada patamar preparava para o próximo nível. Então, esse currículo era um currículo acumulativo. Para eu poder passar de um nível para o outro, eu precisava adquirir os conhecimentos daquele primeiro nível para depois passar para o segundo e acumulado os 2
os dois conhecimentos, os dois conteúdos daqueles dois níveis, eu passaria para o seguinte, e assim sucessivamente, né? Durante todo o processo, seria assim de ensino para os alunos do ensino secundário. Mas só que o currículo era muito extenso e muitas vezes descaracterizava a concepção de um ensino preparatório, né? E diante disso, a União, que cuidava das escolas secundária e superior de todos os graus de distritos federais e estado, zelavam pela organização. Mas só que o que foi? Como o nível era muito elevado, o que foi que descaracterizou? A concepção do ensino preparatório, né? Preparatório para o quê? Para o mercado de trabalho, e fez com que os alunos começassem a perder o interesse por esse ensino. Então, logo, né, esse ensino seria descartado, né? Então, o plano de ensino proposto por Benjamin Constant, além das razões expostas, foi levado a sério pela falta de interesse que despertou nos alunos, por contrariar a concepção preparatória do ensino secundário, além do que era totalmente inacessível, porque o conteúdo era muito extenso. Assim é que já no primeiro ano da sua implantação, tiveram vários protestos e levantaram-se imediatamente pedidos para a sua revogação. E aí a gente vem com essa questão agora, que sai dessa reforma de Benjamin Constant e vem para o Código Epitácio Pessoa de 1901, que é o quê? Um curso secundário passava a ser um mero preparatório para ingressar nas faculdades existentes da época. O currículo acentuado na parte literária, mas já não era tão extenso como o da reforma de Benjamin Constant. Então, o que mudaria no ambiente federal? O ensino secundário, os colégios particulares e estadual seriam equiparados ao Colégio Pedro II, que era uma escola de referência, né, para ensino secundário. Então, seria isso. O currículo teria uma organização didática no sentido de encerrar o ciclo iniciado. Então, eu iniciava e aquilo não era uma etapa para eu poder passar para o próximo nível, não. Então, a de Epitácio Pessoa já mudava, então não era um critério para eu passar para o próximo. O que eu estudava naquele ciclo encerraria. E quando eu fosse para o próximo, seriam coisas novas, não ia ficar um dependendo do outro. Mas, de qualquer jeito, esse ensino continuaria sendo um degrau para o ensino superior. Então, para eu poder ir para o ensino, ingressar no ensino superior, eu precisava concluir meu ensino secundário. Então, queira ou não queira, era um grau de exigência, como hoje também é, tá? E diante disso, os cursos preparatórios ao ensino superior, o que se tinha? A equiparação do Colégio Pedro II de todas as escolas do país que ministrasse esse ensino secundário e, consequentemente, ia ter o quê? Uma fiscalização federal. Mas essa fiscalização federal, ela não conseguiu alcançar em todas as localidades que esse ensino era iniciado. Então, ficou inviável essa fiscalização dessas instituições, porque eles queriam que equiparasse ao ensino de uma referência. Então, para ser equiparado a esse ensino dessa referência, precisava ter uma fiscalização para ver como é que estava sendo o andamento desse ensino. E aí ficou inviável. E aí a gente vem para uma terceira reforma, que é a Rivadavia Corrêa, de 1911, que é
o que aconteceu? Desoficializou o ensino brasileiro. O que é isso? A reforma que ficou conhecida como a reforma de quê? Vamos lá. Argumentava-se que era preciso dar aos particulares de forma ampla o direito de ensinar. Esse direito, diga-se de passagem, nunca lhes foram negado, uma vez que durante o Império o ensino secundário, na sua maior parte, esteve na mão dos particulares, leigos e religiosos. Então começou a questão de uma reivindicação para que esse ensino continuasse na mão dos particulares, sendo que nunca saiu da mão dos particulares. Sempre ficou desde a época do Império. Então o ensino nas mãos dos particulares que iriam tomar conta e ser responsável desse ensino e dos estabelecimentos que seriam as escolas. Então eles ficariam responsáveis tanto pelo ensino como pelos estabelecimentos de ensino. E aí vinha a justificativa pela má qualidade de ensino do ensino secundário, que começou. As justificativas apresentavam essa reforma, evocavam as antigas e reiteradas críticas da má qualidade do ensino secundário. Porque se fosse pelo ensino público, eles diziam que era de péssima qualidade. Então, eles achavam que tinham que ser de nível particular, que existisse de nível particular. E aí, um dos principais destaques dessa reforma foi o quê? O ensino passa a ser de frequência não obrigatória, os diplomas são abolidos, são criados exames admissionais às faculdades, que é a espécie do vestibular, né? Que são realizados nas próprias instituições de ingresso dos candidatos. Então, cada instituição ficava a cargo da instituição elaborar esses exames para ser admitido em uma faculdade. Então, cada instituição ficava e elaborava os seus exames, ficava a critérios deles. E aí, o que foi que aconteceu? A mesma questão de uma proliferação de cursos sem qualidades, que eles colocaram um termo que foi a caça ao diploma, que é no dizer de Silva, né? Ele traz o quê? A crer em certos testemunhos, o resultado da liberdade de ensino não foi diferente daqueles facilmente previsível, que foi a caça do diploma, por uma clientela ávida de ascensão social ou pouco disposta a um esforço sério de justificação das posições sociais herdadas. Então, foi um desenfreio em busca desse diploma. Então, terminava o ensino médio de qualquer forma, porque eles só queriam buscar o diploma. E quem ficava? Ficava a critério de quem? Elaborar esses exames para os alunos irem para o ensino superior. As instituições que ministravam esse ensino, que disponibilizavam esse ensino secundário. Então, pense aí, uma instituição que tem as suas regras, as suas metodologias, ela mesmo elabora, entendeu? O seu exame de admissão para que esse aluno ingresse no ensino superior. Então, muitas vezes a instituição era uma instituição séria, se eles reivindicaram que várias tivessem direito de abrir essas instituições particulares. Se a gente for fazer uma comparação com hoje, quantas pessoas perderam dinheiro que investiram em instituições particulares que abriram, né? Na época de hoje, atualmente, se abriram várias instituições particulares oferecendo
um ensino flexível, que se adaptasse ao aluno. Não que o da gente também não adapte, a gente adapta o nosso currículo, mas essa se adaptava o currículo, o conteúdo, os dias que o aluno poderia e disponibilizava-se para assistir a aula. Então, se adaptava a vários critérios da pessoa que estava pagando pelo aquele ensino. Então, ficava fácil, não é isso? Então, era só eu buscar. Eu precisava de um exame admissional, o que a instituição viesse a propor para mim. Eu fazia, como eu estava pagando, dificilmente eu não ingressava nessa instituição. E aí, o que diante disso houve? Houve justamente essa proliferação de várias pessoas com diplomas, muitas boas, que buscaram, além dessa graduação, buscaram estudar realmente, e outras que só frequentavam naquele final de semana, naquele dia determinado pela instituição. E aí aconteceu o quê? Profissionais não qualificados dentro de várias instituições. Então, nessa época, também houve isso. Como atualmente houve novamente, né? E aí, em 1915, foi tão desastroso essa questão que foi revogado parcialmente em 1915 algumas situações dessa reforma, tá? E aí veio a reforma Carlos Maxiliano, que diz o quê? Uma reforma educacional mais inteligente, que busca melhorar a qualidade do ensino secundário, para a questão que seja preparatório para o ensino superior, visando esse ensino superior, mas dando uma base boa para a pessoa ingressar no ensino superior, que os estudantes e seus familiares esperavam desse ensino secundário. Então, ele estruturou, ele organizou melhor esse ensino secundário, né? E essa concepção de ensino não poderia ser diferente, uma vez que, em um país de analfabetos, onde a maioria da população sequer tinha o acesso ao ensino primário, acabava sendo perfeitamente normal que os poucos a conseguir chegar ao ensino secundário, apenas aqueles que eram de classes elevadas, de classe de poder aquisitivo bom, né? E aí, com isso, conseguiam ingressar no ensino superior. E a camada maior da população não conseguia ingressar. Então, Silva afirma que foi uma reforma inteligente pelo fato de que procurou manter das reformas precedentes o que nelas houve de progressivo e foi conciliável. Então, ele pegava o que nas outras reformas foi bom para anexar a essa nova. Então, o exame de admissão às escolas superiores, o ensino seriado e a redução do currículo, a não equiparação dos estabelecimentos estaduais, tudo isso ele foi melhorando. E o que mudaria no âmbito federal? Desculpe, gente. E aí ele ia só organizando isso, né? O que houve de melhor em cada uma dessas reformas. E com isso, essa reforma é ainda responsável pela criação da primeira universidade brasileira, a Universidade do Rio de Janeiro, resultante do agrupamento em uma única instituição da escola politécnica, da Faculdade de Medicina e de uma escola de livre direito. Essa questão da politécnica significava o quê? Quando chegava em um certo nível, eu disse a você que tinha as etapas, né? Isso que eu ia precisando, que o ensino secundário era dividido por etapas. E aí, diante disso, quando chegava em um certo nível, eu já saía especializado em alguma área profissional. É isso que quer dizer esse ensino
politécnico. Então, saía-se técnico em alguma área. Então, o que a gente pode ver nessa reforma foi o quê? Ele manteve o que se era bom das outras reformas. E com isso, houve a criação da primeira Universidade Federal no Rio de Janeiro, que antes a gente só tinha a universidade em Portugal, a Universidade de Coimbra. Então, todos que concluíam seu ensino secundário, quem tinha um bom poder aquisitivo, enviava seus filhos para a Universidade de Coimbra. Quem não, ele só concluía o ensino secundário técnico. E aí veio a reforma João Luiz Alves Rocha, em 1925. E aí a duração agora desse ensino, ao invés de 7 anos, seriam de 6 anos, tá? E a consolidação da anterior. Então, a anterior, né, que a gente viu agora, que foi a reforma de Carlos Maximiliano, ele, nessa reforma de João Luiz Alves Rocha Vaz, ele consolidou a anterior e preparou o terreno de modo definitivo para a implantação do ensino secundário seriado, que marcaria o fim dos exames parcelados a partir dos anos de 1930. Então, agora, o ensino só teria 6 anos de duração. Mas esse ensino secundário, com 6 anos de duração, ele continuaria tendo alguns critérios. Principalmente quando eu chegasse no 5º ano, eu também não precisava concluir todas as etapas. Quando eu chegasse nesse 5º ano, eu já poderia sair já poderia fazer o ensino superior. Então, quando eu chegasse no 5º ano de estudo desse ensino secundário, eu já poderia ir fazer o ensino superior. Se eu concluísse os 6 anos, eu saía como bacharel em ciências e letras, tá? Então, ele também traz esse diferencial. Então, eu não preciso concluir os 6 anos para entrar, como os demais, né? Eu precisava concluir a sequência de 7 anos para poder fazer o vestibular e ingressar na faculdade. Nesse, ele me dava flexibilidade de eu concluindo até o 5º ano, eu poderia ir prestar o exame admissional para uma faculdade, para uma universidade, tá? Mas se eu optasse para ficar pelos 6 anos, eu simplesmente saía com o diploma de bacharel em ciências e letras. Foi outra coisa boa que houve nessa reforma. Mas aí a gente vem e volta para o nosso ensino primário, lá no início da Primeira República. Então, como foi que ficou? A gente viu que essa última reforma aqui para o ensino secundário, até que se organizou e estruturou uma forma de ensino, né? Que seriam 6 anos. No 5º ano eu já ingressava, se eu quisesse fazia o vestibular para ingressar o ensino superior, mas se não, eu concluiria os 6 anos, saía com meu diploma de bacharel em ciências e letras e depois, posteriormente, se eu quisesse prestar o vestibular, eu também prestaria. E aí vem outra questão. Esse se concluiu do ensino secundário. Mas como ficou o nosso ensino primário nessa Primeira República? Então, como eu falei a vocês, do ato adicional, que os estados, né, eram que ficava a cargo de cuidar, estruturar, né, dar toda a logística para esse ensino primário em suas províncias. Então, o governo local, ele ficava a cargo de estruturar a província, né? Ficava a cargo.
né? E diante disso, Caetano de Campos, que foi um médico educador brasileiro, ele diz o quê? Que essa educação precisa ser pública, gratuita, universal e obrigatória, influenciado por ideais liberais, que a gente vai ver essa influência dos liberais na escola novista lá, né? Mas agora ele teve uma influência de quem? De Rui Barbosa. Então, o ensino primário era regido pelo Ato Adicional de 1834 e alguns estados com condições faziam algumas transformações. Então, o estado que tinha condições de fazer transformações, ele fazia. Quando a gente vai ver, tem algumas peculiaridades desse ato adicional que ele diz que se houver um quantitativo de alunos, né, um quantitativo significativo nessa província, se justifica abrir uma escola primária. Senão, nem tinha, como eu disse a vocês, né? Então, por isso que não se tinha essa questão da obrigatoriedade. Mas aí ele vem e traz o quê? Ele diz que sim, precisa ser obrigatória, precisa sim ser pública, gratuita, obrigatória e laica, livre da influência religiosa. Então, é muito importante para a gente ver já como vai tomar uma forma esse ensino primário nessa república, né? Nesse primeiro período da república. E aí era se estruturado verticalmente para o ensino público. Então, essa estrutura vertical era organizada de que forma? O jardim de infância para crianças de 4 a 6 anos de idade, a escola de primeiro grau primário para crianças de 7 a 10 anos de idade e a escola de segundo grau para pré-adolescentes de 11 a 14 anos de idade e a escola de terceiro grau para adolescentes de 15 a 18 anos de idade. Então, foi dessa forma que se organizou a estrutura do ensino público, né? Então, a gente sabe que uma das metodologias que foram usadas nessa estrutura foi a de Pestalozzi, que era um pensador iluminista, como já foi dito na outra, Pestalozzi e Rousseau, né? Isso, como vem dizendo, Pestalozzi ao lado de Rousseau, considerava os precursores da escola nova, movimento que muito irá influenciar nas reformas educacionais do ensino primário em nosso país a partir da década de 1920, que era essa questão do método intuitivo, né? Que foi explicado na aula passada sobre essa questão do método intuitivo, que é da coisa para a pessoa e não da pessoa para a coisa, que é o quê? Eu vou ter contato com o objeto. Então, meu ensino vai ser pautado na questão do tato, da visão, das sensações, entendeu? Para eu poder aprender a manusear, então, do ensino intuitivo. A partir de 1893, o ensino primário gratuito e leigo passou a ser estruturado em 2 níveis, o preliminar e o complementar. Mas apenas o primeiro era obrigatório, dos 7 aos 15 anos, e facultativo até os 16. Então, em 1893, esse ensino primário passou a ser gratuito, né? E diante disso, com essa divisão. E só era obrigatório dos 7 aos 15 anos, tá? E aí vem a legislação editada a partir de 1892,
que previa o quê? A criação de escolas preliminares em todas as localidades. Anteriormente, só se houvesse um quantitativo significativo de alunos frequentes, matriculados. E agora não, está dizendo nessa legislação que em todas as localidades onde houvesse de 20 a 40 alunos matriculáveis, previa também a criação de uma escola mistas nas localidades onde houvesse apenas 20 alunos matriculados de ambos os sexos. Então, era para construir as escolas primárias em todas as localidades, que houvesse esse quantitativo. Então, agora seria um requisito para estar se criando, né? E quanto ao currículo, o que seria ministrado? Então, ainda ia continuar. Leitura e dedução dos princípios de gramática, escrita e caligrafia, cálculo aritmético, né? Geografia do Brasil, principalmente do estado de São Paulo, a história do Brasil e leitura sobre a vida dos grandes homens que construíram, entendeu? Que regeram o nosso país no período, na época. E também exercícios de ginásticas e militares. Então, ia ter, além desses exercícios ginásticos, né? Aqueles exercícios que era voltado a uma ginástica mais elaborada do corpo. E também exercícios militares preparatórios, né? Também teria trabalhos manuais apropriados à idade e ao sexo do aluno. Por fim, a gente vai ver a criação dos grupos escolares, como eu falei a vocês, a reforma da escola normal e a criação das escolas noturnas. Para que seriam essas escolas noturnas? Essas escolas noturnas, elas teriam uma intenção profissionalizante. Então, não seria como hoje é estruturada a nossa escola noturna, que é a educação de jovens e adultos, né? Atualmente, que é para quê? Para aqueles alunos que não tiveram acesso na idade certa ao ensino. E aí, eles buscam esse ensino noturno, né? Para poder adquiri-lo. Mas, nessa época aqui, da Primeira República, não era dessa forma. As escolas noturnas, elas tinham um cunho, uma intenção profissionalizante. E também teve um grande avanço, que foi o quê? O magistério nesse período melhorou. Melhorou em quê? Em aspectos financeiros. O salário do professor, do magistério, melhorou muito, né? Então, ele era assegurado por uma boa remuneração. Também tinha a questão da aposentadoria com os vencimentos integrais depois que fosse constatado que ele tinha 30 anos de prestação de serviço. Então, nessa época, particularmente, os professores foram valorizados, tá? Agora, só que, entretanto, né, nos dados referente a esse período, as matrículas efetivas de alunos no período que vai de 1892 a 1897 mostra o quê? Um progresso muito lento ainda. As matrículas são muito poucas, mesmo havendo essas mudanças que melhoraram o ensino das escolas primárias. Ainda foi muito lento a questão das matrículas, né? Devido à falta de professores que assumissem as classes nas escolas criadas. Então, ainda tinha a dificuldade, que era o quê? Professores formados para estar ministrando esse ensino. Então, devido a isso, era uma das questões do progresso muito lento dessas matrículas.
E aí eu trago para vocês a situação do ensino primário na década de 1920 com Sampaio Dória, que foi o quê? A crônica falta de professor fez com que, em 1920, Sampaio Dória propusesse ao presidente do estado de São Paulo uma importante reforma do ensino primário. Então, ele solicitou que, diante dessa falta de professores, fosse necessário um ensino primário, uma reforma desse ensino primário. Que aí a gente vem, frente a esse movimento, a gente pensa em Fernando de Azevedo, e aí esse movimento passou para outros estados, que à frente desses estados, sim, aí vem Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho. Então são alguns precursores, né, desse movimento para a reforma desse ensino primário, que é tido como as reformas do entusiasmo pela educação, o otimismo pela pedagogia, né? A valorização dessa pedagogia, o entusiasmo por essa educação, buscar uma educação de qualidade, buscar profissionais que tenham realmente compromisso com a educação, né? E aí esse movimento a gente vê pela Escola Nova, né? Que é o manifesto dos pioneiros da Escola Nova. Então, era ampliar a oportunidade educacional e renovar os métodos de ensino. Essa era a proposta, ampliar as oportunidades educacionais para esse ensino primário e renovar os métodos de ensino desse ensino primário, tá? Por quê? Se tinha apenas 231 mil vagas nas escolas para 380 mil crianças. Como é que seria? Como é que poderia se ingressar 380 mil crianças em 231 vagas? Então, com essa reforma, ele pede a ampliação de vagas para esse ensino primário. Então, ele queria o quê? O ensino primário não estava disponível para todas as crianças na faixa etária de 7 a 12 anos para matrícula escolar. Então, esse ensino não estava para essa faixa etária de 7 a 12 anos. Não estava disponível. E aí, o que ele fez? Sampaio Dória queria, não se estava cumprindo um dispositivo constitucional, que era a obrigatoriedade e a gratuidade desse ensino primário. Se era obrigatório e tinha uma gratuidade do ensino primário, mas não tinha o quê? Vagas para suprir o quantitativo de alunos. Diante disso, ele pediu o quê? Vamos reduzir o ensino primário obrigatório e gratuito para 2 anos e fixar a faixa etária a ser atendida de 9 e 10 anos de idade e concentrar os programas existentes para atender a nova situação. Então, justificava a sua proposta na mensagem. Então, ele enviou uma carta ao presidente do Estado, em 1920, para reivindicar e justificar o porquê dessa educação ser obrigatória, gratuita, mas, no entanto, não está atendendo a faixa etária de crianças de 7 a 12 anos. E aí ele propunha essa redução, né, do ensino primário para 2 anos, para poder alfabetizar um maior número de crianças, atender um maior número de alunos nessa faixa etária. Então, diante disso, mesmo assim, com essa intenção para atender, né, essas crianças, e embora ele possa ter, vamos dizer assim, que inspirado outros movimentos reformistas, como já foi assinalado, ele não teve similar na época, de curta duração, principalmente em razão da tenez opção feita pelo magistério paulista, que
desde o início se colocou contra ela. Então, o magistério paulista se colocou contra essa reforma, né? Ele não via com bons olhos essa redução do ensino. E aí começou várias questões para se rever a forma desse ensino, que aí a gente vai ver, consequentemente, né, na segunda parte da reforma da República, né? Na segunda parte da República, aonde vem várias reformas ainda do nosso ensino, que aí vai de 1930, com essa questão da escola nova, Anísio Teixeira, trazendo essas questões essa reforma, tanto do ensino primário, como do ensino superior para o magistério, porque a gente sabe que a pedagogia da gente, nessa época aqui, não tinha uma formação, uma base, eram poucos que tinham. Como eu disse na questão da reforma pombalina, né, que teve a expulsão dos jesuítas. Então, quem tinha esse cunho pedagógico foi colocado para fora do Brasil. Então, diante disso, começou a escassez de professor para esse ensino primário. E por isso a dificuldade desse magistério a se organizar para esse ensino e para compreender esse público extenso de crianças fora da escola. Por quê? Poderia até ter escola, mas não se tinha vaga por consequência de que não ter professores suficientes para atender a demanda. Então a vaga era bastante reduzida. Então tem várias questões peculiares diante disso. E aí fica essa questão para vocês refletirem diante do que eu expus aqui. Se vocês ainda ficaram com dúvidas em algumas questões dessa República e a educação do Brasil de 1889 a 1930, né? Que aí vai só até 1920, para depois vir o movimento da escola nova. Então, que traz muito a questão das reformas para o ensino secundário, para estruturar, mas também houve movimentos para melhorar o ensino primário, né? Então, diante disso, se vocês tiverem colocações para serem feitas, vocês, no próximo contato que a gente tiver, aí sim vai ser um contato ao vivo e a gente vê essas colocações das dúvidas, se houverem, tá, gente? Muito obrigado e até uma próxima.